Coloca a mão sobre o seu coração, vamos orar. Pai, queremos revelações da parte do Senhor. Queremos que o Senhor fale conosco, de maneira que nossos olhos se abrirão e venhamos a reconhecer Tuas verdades, Tua palavra, de uma maneira que nunca reconhecemos. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 16, no versículo 16. Eu ia trazer uma outra palavra aos irmãos, mas o Espírito me conduziu a esta nessa noite. Atos 16, 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos seus soldados:
Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isto aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e conduzi-os para fora da prisão. Pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Amados, temos recebido da parte do Senhor uma orientação muito clara de uma posição que precisamos estar em momentos de dificuldade ou em até momentos estratégicos aonde Deus quer fazer algo na nossa vida, nos nossos ambientes, de que o louvor é que liberta e o louvor é que produz um ambiente de quebra de cadeias para que o reino de Deus possa ser expandido. Paulo era cidadão romano e podia se haver desse direito quando começou a ser açoitado. Ele poderia levantar a voz e falar: sou cidadão romano, não toquem em mim. Mas Paulo não usou desse direito. Muitas vezes queremos resolver os conflitos, queremos resolver os problemas, queremos ver que todas as coisas estão indo certa na força da nossa voz sendo erguida, com uma ordem da nossa parte, mas problemas espirituais que a igreja enfrenta, que nós enfrentamos, problemas e barreiras que enfrentamos, e prisões que estão bem feitas, e cadeias que estão bem feitas, só saem pelo poder do louvor que a igreja expressa. O maior poder que a igreja tem não é de dizer lá fora: somos a igreja. O maior poder que a igreja tem não é de colocar no meio da política e falar: não, nós temos voz. Não sou contra que ninguém seja candidato. Precisamos de homens íntegros para fazer política e abençoar o povo. Mas o poder da igreja e o poder da nossa unidade está quando em um só coração levantamos nossas vozes, sabendo o que estamos fazendo, para que o poder de Deus possa vir e abrir prisões e quebrar cadeias. Abra comigo sua Bíblia em Romanos, no capítulo 15, no versículo 6. Romanos 15, 6, o apóstolo Paulo diz assim, vamos ler no versículo 5, o Deus que concede perseverança e ânimo deles, um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler de novo, versículo 5. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, nossa força está em alguns princípios claros para nós. Nossa força contra as barreiras, contra os montes que se levantam, nossa força contra as prisões que o diabo está aprisionando pessoas à nossa volta, cadeias que até mesmo injustamente foram colocadas, tropeços que muitas vezes podemos ser levados a cometer, desânimos que estamos envolvidos neles, depressões, pensamentos que nos levam ao fracasso, pensamentos que nos paralisam, todas as obras de Satanás e todas as obras da nossa própria carne que se levanta contra nós
para nos desanimar e nos paralisar e nos prender, só são quebradas com um louvor que tem entendimento. Não apenas colocar uma música e deixar o CD rolando e falar estou louvando, não. É uma posição que você toma espiritualmente, exercendo a sua filiação, o poder que você tem de ser filho de Deus, levantando a voz propositalmente, para que cadeias se rompam. Paulo e Silas estavam num contexto que estavam pregando o evangelho a uma cidade. Tocou num ponto-chave numa cidade, onde existiam donos de uma escrava que tinha um espírito maligno que predizia o futuro. E Paulo ordenou que esse espírito fosse embora. Na pregação do evangelho, eles tiveram perseguição, injustamente foram parar na prisão, foram açoitados, foram presos e de modo terrível foram acorrentados. Paulo e Silas não estavam numa prisão que nós vemos hoje, por mais que lotada, mas era um cárcere úmido naquela época, mal cheiroso, e os pés deles estavam presos no tronco. Irmãos, eu não sei qual a situação que você está vivendo, mas você não está vivendo como Paulo e Silas viveu. Você não está vivendo uma situação em que está preso num cômodo escuro, injustamente colocado numa prisão onde seus pés estão presos. Você não está nisso, irmãos. Mas mesmo que não esteja, e você passe por momentos difíceis, situações complicadas em você, na sua família, na sua célula, ao seu redor, nos ambientes que você está, a única coisa que você precisa entender é que o louvor que a gente libera dos nossos corações, com unidade, rompe cadeias e abre prisões, e o reino de Deus começa a ser expandido. É o louvor que liberta. Você dá uma palavra de ordem para um demônio, ele sai. Mas o louvor traz o céu para a terra. E quando o céu desce na terra, quando o céu desce aos nossos ambientes, quando o céu desce no meio dos nossos problemas, algo de sobrenatural acontece. Uma família de pai, mãe e filho está enfrentando um problema. Se começa a se levantar uma voz em unidade de louvor e adoração em meio a problemas, é de fato que haverá uma solução divina para aquilo. Se uma célula que está com problemas, com um só coração, levanta sua voz em unidade, num espírito de unidade, com um só coração, levanta sua voz, o sobrenatural começa a ser permeado no natural. Se uma igreja entende o poder do louvor, e não o poder que existe numa reunião mística que venho aqui e levanto a minha mão e algo vai acontecer aqui, não. Aqui, irmãos, nos reunimos como família Reviver, para entronizarmos o nome dele, para que ele, através da família Reviver, cumpra o propósito que ele tem que cumprir. E nos acelere nesse propósito. Intensifique a sua manifestação em nós, para que não estejamos presos em nenhum tipo de prisão, para que possamos romper, e romper, e romper, e ir aonde Deus tem nos chamado a ir. Existe um poder que, se você entender, meu irmão e minha irmã, e começar a usar fruto desse louvor que Ele te deu, na unidade, com um só coração, com uma só voz, as cadeias vão cair. E você não vai ter que fazer nada. Se Deus é Pai, eu quero ver a manifestação do meu Pai. Mas eu preciso estar no lugar onde meu Pai vai atuar.
O problema é que nós queremos ocupar o lugar do Pai e resolver as coisas conforme nossas ferramentas, ideias, axiologias, costumes e aprendizados. Você quer ver o Pai Celeste atuando na sua situação? Esteja onde o Pai Celeste pede você para estar. Não importa o quanto está doendo, não importa o quanto está sofrendo, não importa o quanto está sendo prejudicado, louve a Ele com um entendimento de unidade no seu coração, com a sua casa, com a sua família, com a sua célula, como igreja, louve a Ele e você verá prisões caindo, cadeias se rompendo. Irmãos, o Espírito Santo não ia relatar esse fato para que a gente viva uma vida qualquer. O Espírito Santo não iria relatar esse fato de Atos 16 para que a gente apenas queira resolver nossos problemas conforme nossa sabedoria. Não vamos resolver problemas com nossa sabedoria. Se você é filho de Deus, nós temos uma maneira de resolver problemas em que o Pai que está nos céus comece a fazer a vontade dele sem impedimentos no nosso meio. Um louvor que sai da terra, que está ligado a um coração e que sobe, volta com a solução. O Senhor disse, a minha palavra não volta vazia. Quando nós como igreja liberamos uma palavra de louvor, Ele libera uma palavra de libertação. É bate e volta. É ação e reação, irmãos. Porque nós provocamos o céu. Consegue entender isso? Nós provocamos o céu. É impossível que o céu não se mova. Porque nós entramos num princípio espiritual de autoridade. É concedido para mim e para você essa autoridade. Mas que não façamos isso de qualquer maneira. Façamos isso com entendimento e com fé. Com fé. Por isso, na nova aliança, no novo pacto, pelo sangue de Jesus Cristo, você vai ver muitas e muitas vezes, não murmure, não reclame, não se queixe uns dos outros. Você vai ver o tempo todo, por causa do sangue de Jesus Cristo, a palavra direcionada para nós é uma palavra de gratidão. Para que subam ações de graças a Deus. Para que subam ações de graças a Deus. Sabe por que o poder liberta? É porque se entendemos que no meio das dificuldades, não vamos murmurar, mas vamos entrar num princípio de gratidão, isso move os céus ao nosso favor, por isso o louvor liberta. É uma ativação de uma chave que a gente faz no céu. A gente liga um botão no céu. No céu não tem botão nenhum, estou exemplificando. Mas a gente ativa algo em nós. Se o Espírito de Deus está em nós, irmãos, Ele é a ligação entre nós e o céu. Compreende isso? Isso é um princípio. Isto é um princípio. Quando existe unidade, quando existe um só coração, uma só voz, e quando existe louvor a Ele, exaltação a Ele, algo do céu invade a terra. Que bênção! Será por isso que o Senhor fala para nós, não temas? Será por isso que o Senhor fala para nós, não temas? Porque eu estou contigo. O Senhor está conosco, mas muitas vezes não vemos a ação do Senhor conosco. Porque muitas vezes não ativamos o poder que Deus nos deu. Não ativamos o poder que Deus nos deu. Vivemos como filhos de Deus de maneira natural, em vez de vivermos de maneira espiritual. Entendendo princípios que desencadeiam mudanças.
Por que Paulo e Silas estavam orando e cantando? Por que eles não estavam só orando? E aqui o Espírito poderia colocar uma oração deles, uma oração questionando: Senhor, por quê? Eu creio que o Espírito poderia induzir a Lucas, que escreveu a Atos, a colocar alguma oração. Mas sabe por que não foi escrito? Porque não houve nenhum porquê da parte de Paulo e Silas. Por que estamos presos? Por que injustamente? Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Nossos porquês interrompem o propósito de Deus. Porque o porquê leva ao problema, leva à reclamação, leva à murmuração. O para quê nos leva ao propósito de Deus. Eu tenho certeza que Paulo estava ali, sabedor que ia passar por tribulações, sofrimentos. Ele falou: o que nos resta é louvá-lo, é adorá-lo. Se vamos apodrecer nessa prisão, não quero saber de louvá-lo, porque o que me cumpre fazer é isto. O que nos cumpre fazer, irmãos, como igreja, como família, como filhos de Deus, é o louvor que agrada a Ele, com um coração sincero diante dEle. Isso que nos cabe, isso que nos cumpre. Não é a sua reclamação que vai resolver o problema, não é a sua preocupação que vai fazer com que um côvado seja colocado na sua vida. Você não pode, pela sua palavra, pelo seu dinheiro, tornar um cabelo branco ou preto. Você não tem poder nem para contar quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. E o Senhor Jesus vai tirando os nossos tapetes, vai tirando os nossos próprios alicerces, para que a gente esteja no alicerce dEle, promovendo uma mudança que venha do céu, não que venha da terra. O louvor liberta. E é para isso que somos chamados a fazer. É para isso que somos chamados a fazer. Eu desafio você a tomar uma posição de louvor diante de todos os seus problemas e ver Deus agindo. E não parar de louvar, e não parar de entronizá-lo, de engrandecê-lo, até que algo seja feito, até que algo seja falado da parte de Deus, até que Ele se manifeste. Ah, que glória! Ele se manifestando na nossa casa, Ele se manifestando nas nossas células, Ele se manifestando no meio da igreja, Ele se manifestando no meio do seu trabalho, no seu ambiente, porque a sua posição é de um filho que sabe o que tem que fazer. Que glória é essa? O louvor liberta. Nós vamos ter uma direção bem específica até o dia 22 de outubro para as nossas células. Comentei um pouco no Tadel, mas quero também oficializar isso aqui junto à igreja, que nós, como células, vamos investir todo o nosso tempo das células até dia 22 de outubro com este tipo de louvor. Com um só coração nas nossas células, entronizando, exaltando e glorificando ao nome dEle, para que Ele seja louvado e exaltado, e para que Ele faça tudo o que Ele precisa fazer, e para que o louvor vá como uma podadeira, abrindo espaço. O louvor funciona como uma patrola. Nada para diante deste louvor. Nós precisamos começar a conhecer o poder de Deus, irmãos. De fato e de verdade nas nossas vidas. Nós precisamos começar a aprender a ouvir do Espírito. Precisamos, de fato, começar a obedecer seriamente as direções que nos é dada. Precisamos começar, irmãos, a viver uma vida no sobrenatural da paz de Deus, porque nos é possível isso. Isso não é uma utopia para os melhores, isso é para todos.
novo pacto, nessa nova aliança que Deus fez conosco pelo sangue de Cristo. Eu preguei domingo passado, Ele nos deu a oportunidade de termos a presença dEle habitando dentro de nós. E Ele fica ansioso para manifestar esse poder. Não vamos barrar este poder de ser manifestado nos nossos lares, nas nossas células, nos nossos ambientes de trabalho, de faculdade, de colégio. Vamos ver o poder de Deus agindo. Se levante e veja o poder de Deus agindo. Quando você agir corretamente, você vai ver isso. Haja corretamente. Jesus nunca mandou olhar para os montes. Ele falou assim: se você tiver fé, você falará para esse monte: erga-te daqui e lança-te no mar. A fé imbuída de unidade, que expressa louvor, é a arma mais poderosa que um crente tem na mão. Vamos ficar de pé? Ô Pai, nós queremos este espírito de unidade, Senhor. Nos concede esse espírito de unidade, em nome de Jesus Cristo. Porque precisamos, Senhor, de viver uma vida totalmente direcionada pelo Teu poder. Nos livra de vivermos uma vida alheia a este poder, que está tão possível e tão disponível para nós. Como filhos da luz, queremos pegar as armas da luz. As armas da luz, e sabemos que este louvor, baseado em unidade, pela fé, rompe cadeias. Queremos ver as cadeias caindo, Senhor. Queremos ver nossas cadeias, queremos ver as cadeias de quem está ao nosso lado caindo, porque algo sobrenatural está acontecendo. Nome de Jesus. Se você quer vir aqui à frente, vem aqui à frente e apresente ao Senhor todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. Mas junto com isso, venha fazendo um propósito de louvá-lo. Se você precisa, se você quer, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Tem alguma canção aí? Ó Pai. Ó Pai. Se você enfrenta uma situação difícil em qualquer área da sua vida, vem aqui e apresente isso ao Senhor. Mas de igual modo, apresente também o seu propósito de louvá-lo pela fé. Oh Senhor, em nome de Jesus.